Olá, pessoal. Estamos aqui voltando para mais um Educação, tudo junto e misturado, tá? Vocês viram aí a entrada? Tá, eu estou caprichando, mas devagar, devagar eu vou acertando, deixando a coisa mais interessante. Eu não consigo falar menos é complicado, tá? Também 40 anos de professor, que você pega o microfone e tem uma hora para falar, uma hora e meia para falar direto, ficar em 10 minutos é complicado. Então, eu vou tentar essa fazer mais curtinha, tá? Dentro daquilo que a gente estava falando. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre um artigo que eu vi essa semana falando sobre os problemas, transtornos mentais que acontecem nas pessoas, nos alunos, em função da pandemia. Então, continuando o que a gente estava vendo, a gente estava falando o seguinte, que existe um macroambiente. Esse macroambiente é uma área onde nós não temos possibilidade nenhuma de mudar, ele simplesmente cai na nossa cabeça e a gente tem que se adaptar a ele. No meio disso, você tem comunicações que são feitas para ou conservar, os conservadoristas, né, conservar ou eliminar coisas que estão atrapalhando o conservadorismo, né, o moderno, e o pessoal que quer mudar, quer, em cima das constatações que estão aparecendo em função do coronavírus, da pandemia, estão aparecendo coisas e essas coisas têm que ser mostradas, percebidas pelas pessoas. Tá? Então, o que nós estamos falando é que existe esse macroambiente e existe a pessoa, que vai perceber e transformar todas essas novas situações para o seu ser completo, integral. Tá? E dentro do ser integral, a gente tem a parte intelectual, física, emocional, social e cultural. Então, hoje, falando em cima desse artigo, né, é a questão emocional, psicológica das pessoas, o que está acontecendo. Então, nós podemos ver que realmente, querendo ou não, tá, a educação tradicional, querendo ou não, acontece na escola todo um efeito emocional na criança e no jovem e no adulto. Tem toda uma faceta emocional que acontece, os tradicionais querendo ou não. Os tradicionais só se importam com a parte intelectual, tá, o conteúdo. Mas acontece a parte emocional. Se eu perguntar para vocês o que aconteceu, o que você lembra da sua escola, quais são as lembranças mais gostosas da sua escola, provavelmente vai ser o recreio. O que acontecia no recreio? É onde você tinha conversas, papos, descobertas, trocas de conhecimento, trocas de ideias, de emoções, de família, de valores. Tudo isso acontecia no intervalo e era uma coisa meio escondida que não fazia parte da escola, a escola não tinha nada a ver com isso. Aconteceu no intervalo, é como se fosse no outro mundo. Tá? Mas acontece. E acontece e está atrapalhando e causando danos às pessoas. Tá? Por exemplo, agora, nesse artigo, ele fala o seguinte: então, transtornos mentais na revista FAPESP. Tá? Então, são psiquiatras que estão estudando o que a pandemia está causando em relação a transtornos mentais. Então, eles pegaram várias pesquisas. Então, pesquisas que foram feitas na Índia, na Espanha e no Brasil também eles estão fazendo. Para constatar, para tentar entender o que está acontecendo com as crianças e jovens em relação aos transtornos mentais. Então, o que eles situam? Bom, quando chegou a pandemia, parou tudo. Tá? Então, o que aconteceu? Foi desse macroambiente aí, a gente não teve tempo de nada. A gente tem que se adaptar rapidamente. E a primeira coisa que aconteceu parou tudo. Então você não tinha transporte, não tinha trabalho, não tinha lazer, não tinha escola, sumiu. Tudo isso sumiu. E a gente viveu um tempo sem isso. A escola a gente está vivendo até hoje com a dúvida.
Abre, não abre. Abre, não abre. Por mim, eu acho que não deveria abrir. Por que que eu vou arriscar minha vida em cima dessa questão? Eu acho que tem que esperar. As outras coisas também. Afinal, são 120 mil mortos a essa altura. Tá? Não dá para você falar, vamos embora, vamos em frente, vocês são tudo mulherzinha que não consegue, não tem coragem, isso é coisa para homem, macho, tal, não sei o que, toma cloroquina lá e vai para a escola, não tem problema nenhum e tal, não sei o que. Então essas são as comunicações em cima das realidades. Tá? Então eles colocam que a partir desse momento que aconteceu e transformou tudo rapidamente, nós não tivemos capacidade, a nossa capacidade de adaptação, de se adaptar tão rápido a essa nova situação. Mas, por outro lado, apareceram várias outras questões que estão mudando a cabeça das pessoas. Tá? Tanto na parte cultural, ambiental, psicológica, tudo isso está mudando. Está transformando as pessoas. Então, eles colocam, parou, não acontecia mais nada. Então, em cima disso, eles foram analisar o que aparece mais nas pessoas. Né? Aparece mais é o receio, o medo. Tá? Não sei vocês, mas já a doença, o vírus está chegando perto. Tá? Está chegando perto. Se chega num amigo, num familiar, numa pessoa que eu conheço, meu vizinho, tal, que vai deixando você mais com medo que pode acontecer. Criança e adolescente ainda tem um viés de não acontece nada comigo, para mim não acontece nada, eu sou forte, eu sou herói, não acontece nada. Mas mesmo assim existe essa preocupação, essa coisa que fica na cabeça da gente. Será que eu vou pegar? Quando eu vou no supermercado aqui, ponho máscara, me preparo todo, mas sempre será? Posso dar uma de machão e ir lá e tal, não vai acontecer nada, mas será? Então isso vai causando um problema todo emocional do medo. O que vai acontecer comigo? Se eu pegar, o que vai acontecer? Se eu tiver que ir para o hospital, eu vou ficar lá sozinho. Se eu morrer, eu vou morrer sozinho. Tá? Quando eu começo a ver isso perto de mim, tá? Meu amigo, meu pai, meu tio, meu avô, meu filho sofrendo disso, tá? Isso começa a mudar os meus conceitos da vida. Mas isso causa traumas emocionais. Tá? Então você tem um medo para isso. Né? Então, esse sofrimento psicológico que eles tentaram verificar através de pesquisa. Isso é um primeiro levantamento. Tá? Um primeiro levantamento para saber o que está acontecendo. Então foi feito na China, foi feito um questionário que as crianças respondiam, tá? Para eles pegarem algumas coisas que são sinais de depressão, né? Sinais de sofrimento psicológico. Então, eles começaram a fazer. Na China, ali perto de Wuhan, onde aconteceu, a coisa foi mais brava, foi de 13 a 22% nas respostas que apresentavam sinais de depressão. Sinais de depressão. Isso precisava ser continuado para ver o que acontecia. Tá? Eles sugerem que, em cima dos sinais mais claros, mais fortes, fizesse uma outra questão. Tá? Na Espanha, foi feita uma pesquisa com os pais para saber como é que estava o comportamento das crianças. Então, 86% desses pais falaram que encontraram algumas coisas diferentes nos seus filhos. Então, dificuldade de concentração, irritabilidade, inquietas, tudo meio complicado e diferente do que era. Tá? E no Brasil eles fizeram de 5 a 17 anos também um questionário, né? Os pais responderam que as crianças passam muito tempo na internet, dormem menos, têm uma vida mais sedentária, estão junto e cada vez mais eles perceberam também, 13% das crianças dão sinais de ansiedade e depressão.
tá? Então, é um começo para você depois analisar cada uma dessas e pegar aqueles que têm sinais mais fortes de depressão e fazer tratamento, remédio, coisas desse tipo. E outra coisa que eles perceberam também é em função da diferença social. Quer dizer, nas casas de diferença social mais baixa, aparece mais forte. Porque você tem esse problema. Quer dizer, como é que uma pessoa numa casa que tem um cômodo, eu posso separar essa pessoa doente para que não pegue, não passe para os outros, que ele passe a primeira parte da saúde, né, do processo, separado, comida especial, roupa especial, quarto especial, não tem condição, tá? Essas famílias não têm condição para você ter esse tipo de atenção. E também a questão de emprego. A questão de emprego vai interferir muito na relação, quer dizer, o que isso está me trazendo de mal para a minha vida, tá? E o pai em depressão, tem mais álcool, cria mais violência em casa, cria mais falta de expectativa, e isso tudo também causa transtorno para as crianças também, né? Então, por aí eles foram trabalhando tudo isso, né, e com cautela para tentar falar, não é que 13% tem depressão, né, e precisa de tratamento, né? Dentro disso tem que ver alguma coisa. Mas é uma faceta dessa pessoa integral que está sendo influenciada por essa pandemia. Então, dentro dessa visão, como que você tem as comunicações, né? As estratégias para falar com essa pessoa. Então você tenta diminuir isso, minimizar, falar, isso não é nada, isso vai passar, tal, tudo bem, todo mundo morre e tal. Sai com cloroquina, você vai se salvar, não tem problema, pode pegar que depois tem os remédios que resolvem, tal, para minimizar a questão. O outro jeito é você criar um inimigo. Então, o inimigo é aquele que não está deixando você sair de casa, é aquele que proíbe você de conversar com as pessoas, que causou, a empresa que causou o desemprego, que não deixa abrir, que eu não posso sair, não pega o problema em si, pega a consequência daqueles problemas criando o inimigo. E você cria o heróizinho que vai salvar a humanidade disso tudo. Então essa é a estratégia usada para dizer que está tudo normal, daqui a pouco vai voltar tudo aquilo que era, tal. Os que querem mudar têm a concepção de que o normal que existia nos trouxe até aqui. Então, como que eu posso analisar todo esse normal que existia, que fez com que a gente chegasse de onde a gente chegou? Então, como que eu converso, como que eu falo, como que eu comunico isso, comunico essas necessidades, esses problemas para, vamos dizer, como educador, para os alunos, para eles repensarem o normal e repensarem o que eles querem do mundo. Como transformar o mundo para um mundo melhor, sem esse ódio do inimigo e do herói, tá? Sempre você é o inimigo. Como você pode criar um mundo melhor, um mundo mais harmonioso, com igualdade, com justiça, tá? Então, como que eu vou fazer isso para que o meu aluno perceba que tudo que está aflorando desse problema, tá, tem que ser olhado, conversado, pensado, para tentar evitar o novo normal igual ao antigo normal. Falou, pessoal? Então eu vou fazer isso é por hoje, tá? Vamos continuar fazendo outras relações aí, vamos ver o que vai dar. Valeu, pessoal. Tchau.